Olá, meus amores, mais uma vez estamos aqui para iniciarmos mais uma aula desta manhã. E hoje nós iremos realizar uma leiturinha aqui com vocês, iremos trabalhar na nossa aula de fala, escuta, pensamento e imaginação, onde nós estamos trabalhando, não é? Leiturinhas com vocês. Agora começamos a ler alguns textos pequeninos com vocês. Também estamos aprendendo a ler algumas palavras. Ontem nós vimos nome de profissionais, não foi? Nomes de algumas profissões, e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Mas antes nós vamos orar e vamos conversar com o nosso Deus para que Ele nos conduza durante toda essa nossa aula. Vamos lá? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento agora de aula que iremos ter, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, cuidando de nós, ajudando que nós possamos entender tudo que a nossa professora irá nos ensinar. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu trouxe aqui um texto para vocês, que é um texto em rimas, que eu irei ler, que tem aqui no livro do Jardim 2, mas também serve para o Jardim 1, tá certo? Irei deixar também atividades relacionadas a esse conteúdo, de acordo com a faixa etária de vocês, Jardim 1 e Jardim 2, tá bom? Para que vocês possam realizar atividades relacionada ao conteúdo sobre as rimas. O que são rimas? Eu já expliquei, né, para vocês. Rimas são palavras que terminam, as terminações são parecidas, como por exemplo a palavra bola, aí uma palavra que rima com bola, cola, termina com ola, né, termina com lá no final, bola, cola. Uma outra palavra que rima deixa eu pensar aqui, feijão, rima com que palavra? Feijão, sabão, né? Olha só, feijão, sabão. Outra palavra, coração, pão, né? Então são palavras que têm terminações iguais ou parecidas, não é? Então eu trouxe aqui um texto que daqui a pouco eu irei ler aqui para vocês, e trouxe algumas palavras que se encontram lá no texto. Aí eu irei sublinhar aqui para vocês, né? Circular, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vou pegar a canetinha verde, que dá mais destaque, deixa eu ver. Isso. Então aqui, ó, tem essas três palavras que eu trouxe para vocês, para a gente saber, para a gente entender quais são, né? Vocês já sabem, mas vocês precisam conhecer algumas outras palavras. Deixa eu só ver aqui no livro, que são essa palavra aqui, ó, saber. Olha como termina, saber, termina com er, né? Saber, entender, olha a terminação, e conhecer, também termina com er no final. Então eu vou circular aqui a terminação, que são as sílabas, né, que termina a palavra. Então nós aprendemos que essas terminações chamam o quê? Chamamos rimas, né? E eu irei ler aqui um texto no livro sobre as profissões, que tem algumas palavras que também rimam. Então vamos lá novamente. Olha aqui, a professora circulou, né? As terminações iguais, não foi? Então vamos lá novamente ler. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Vamos ler novamente. Saber, olha só, saber, entender e conhecer. Então essas palavras terminam com er. Então essas palavras, elas rimam, não é? Então vamos lá. Agora eu vou ler com vocês aqui, vou ler para vocês essa atividade que fala sobre as profissões,
que nós estamos estudando, nós aprendemos muito sobre as profissões, estamos estudando sobre que os profissionais também eles são considerados como heróis de verdade. Por que eles são os heróis? Porque eles ajudam muitas outras pessoas, não é? Nas suas profissões, eles estão sempre ajudando outras pessoas que precisam da sua ajuda. Então vamos lá. Tá dizendo assim, ó, trabalho sério, que é o trabalho de quem? Das profissões. Esse texto, que é um texto em rimas, é de Sandra Ferreira Barbosa. Aí aqui vocês irão identificar, através da leitura, quais são as figurinhas que eu irei colar, uma atividade de colagem dos profissionais, através da leiturinha em rima, vai indicar qual é o profissional que eu irei colar aqui, que essas fichas se encontram na página do livro de vocês, lá na página 105 do livro de vocês, que está lá no final do livro. Tem alguns profissionais aqui. Deixa eu ver aqui. Página 105 do livro do Jardim 2. 107, é a próxima página. 105 aqui, ó. Aqui em cima nós temos o... Deixa eu ir mostrar para vocês. A médica aqui, né? Que tá cuidando de quem? De um bebê. Nós temos aqui o mecânico, que está cuidando do quem? Ele é um profissional que cuida do quê? Do carro, né? Algum defeito dá no carro, nós levamos nosso carro para o mecânico. Temos aqui a professora, que ensina os alunos. E temos aqui o bombeiro, que apaga os incêndios, não é? Então, vamos voltar. Essas daqui são as figurinhas que vocês irão recortar e colar lá de acordo com a leiturinha. Então, vamos voltar lá na nossa leiturinha, que diz assim: Trabalho sério, de Sandra Ferreira Barbosa. Um dia vou ser gente grande. Sim, senhor, eu vou crescer. Uma profissão importante, eu já quero escolher. Aí, na primeira fichinha aqui, ó. Eu quero ser aí tem o tracinho. Você vai colar a figura e também vai escrever o profissional que faz esse trabalho aqui, ó. Eu quero ser e fazer o serviço perfeito. Só de ouvir o barulho, saberei qual o defeito. Então, qual é o profissional que vai ouvir o barulho de algum objeto para ele poder ver o defeito e começar a fazer o seu trabalho para consertar? Qual é? Eu mostrei a figurinha, você vai colar a figurinha e também vai escrever o nome dele. Quem é? Você já sabe? Isso mesmo, se você pensou aí que é quem? O mecânico, não é? Vai ouvir o barulho do carro e vai fazer o trabalho dele. Esse primeiro eu vou falar, os outros eu deixo que você fique pensando, que você imagine e que você acerte. Então vamos lá. Eu vou ler novamente para vocês entenderem qual é as palavras que tem rima aqui nessa leiturinha. Diz assim, ó: eu quero ser e fazer o serviço perfeito. Só de ouvir o barulho, saberei qual o defeito. Olha só, quais são as palavras que rimam aí nessa leitura? São as palavras perfeito, olha, perfeito, termina com to, né? E defeito, tá bom? Então, essas duas palavras são as palavras que rimam. A professora tá com um pouquinho de tosse. Me desculpem, tá bom? Mas hoje a professora não está muito bem, tá com um pouquinho de tosse, mas dá para a professora estar aqui com vocês, tá bom? Gravando essa aula para vocês. Então, vamos lá novamente, a outra leitura. Eu quero ser, aí tem o espaço novamente, compartilhar o meu saber, explicar com clareza para o aluno entender. Olha só, esse daí vocês sabem, eu não vou falar. Quem é que faz isso? Ó? Eu quero ser quem? Compartilhar o meu saber,
explicar com clareza para os alunos entender. Então, vocês já sabem quem é esse profissional. Vocês vão colocar o nome dele aqui e colocar a foto dele, tá bom? Tá certo? Então, vamos ver quais são as palavras que rimam aqui nesse texto. A professora vai ler novamente e vocês irão identificar. Eu quero ser o nome dele. Compartilhar o meu saber e explicar com clareza para o aluno entender. Quais são as palavras que rimam? Vocês identificaram? Então, eu irei falar para vocês. Saber, ó, saber, que eu trouxe as palavrinhas aqui, ó. Saber e o que mais? Entender. Muito bem. As terminações terminam iguais, não é? Saber, entender. Tá bom? Vamos ler novamente, dar sequência, né, aqui dessa outra atividade, desse outro quadradinho aqui. Vamos lá? Eu quero ser, aí tem um espaço, né, para você colocar o nome. Aí aqui você coloca a figura. Para abrir o hidrante, posso apagar o fogo, mas que ideia brilhante! Olha que legal! Também vocês já sabem quem é esse profissional, não é? Vou ler novamente e vamos agora nessa leitura identificar as palavras que rimam. Eu quero ser, aí vou colocar o nome dele. Para abrir o hidrante, posso apagar o fogo, mas que ideia brilhante! Olha que legal! Quais foram as palavras que rimam? Hidrante, termina com ti, né? Hidrante e brilhante. Muito bem, que legal, né? Nós estamos aprendendo hoje sobre as palavras que rimam, sobre os profissionais que são considerados também os heróis, né, que fizeram parte, né, ou que fazem parte da nossa sociedade para ajudar as outras pessoas, para ajudar muitas pessoas. Agora vamos ler aqui, ó, nessa outra ficha aqui. Ser uma, aí tem um espacinho para colocar o nome. Me deixaria contente para cuidar com carinho de uma criança doente. Que profissional é que cuida de uma criança doente? Você sabe? Então, você vai colocar o nome e colocar a fichinha aqui, tá certo? Que legal! Vamos ver agora quais são as palavras que rimam. Quero ser uma, para me deixará muito contente para cuidar com carinho de uma criança doente. Olha aqui, contente e doente, não é? São palavras que rimam, tá certo? Vamos ler aqui o outro lado. Quero ser diferente, não quero ser nada disso. Vou ser cantor missionário ou uma atleta de Cristo. Olha que legal esse verso também, não é? Esse poema, um poema com rima. Eu quero ser diferente, não quero ser nada disso. Vou ser cantor, missionário ou um atleta de Cristo. Então, aqui está falando, né, que a pessoa quer ser uma coisa diferente, quer ser um cantor, né, um cantor missionário, que são aqueles cantores que cantam hinos, louvores para Cristo. E essas pessoas são consideradas também um atleta de quem? De Cristo, porque estão louvando o nome do nosso Deus, não é? Que legal! Aqui, se você quer ajudar-nos a construir o progresso, faça um trabalho bem feito e você terá o quê? Muito sucesso. Então, se você quer ajudar-nos a construir o progresso de quem? Progresso da nação, faça o seu trabalho bem feito e você será o quê? Terá muito o quê? Muito sucesso. Então, aqui as palavras que rimam é progresso e sucesso, não é? Progresso e sucesso. Por isso que diz assim, ó,
O título é Trabalho Sério. Então, todo trabalho é considerado o quê? É considerado importante para a nação, para o nosso país. Todo profissional tem que contribuir com o seu país com um trabalho o quê? Com um trabalho sério, com um trabalho perfeito. Só assim você estará o quê? Ajudando a nação. Se for um médico, ele tem que fazer o seu trabalho bem perfeito, não é? É claro que todos nós temos falhas, temos algumas falhas, mas nós temos que cada vez procurar nos aperfeiçoar cada vez mais. Se for um professor também, tem que o que? Ensinar seus alunos, estudar sempre, porque todo profissional nunca deixa de estudar, sempre está estudando, sempre está buscando novos conhecimentos para repassar para os seus alunos. O médico também sempre estão estudando, buscando novas pesquisas, aprendendo cada vez mais de suas profissões, de sua profissão. E outros profissionais também, né? Sempre estão estudando para que cada vez mais possam aprender e possam aperfeiçoar cada vez mais o seu trabalho, para que possam fazer um trabalho perfeito para ajudar a nação, ajudar todas as pessoas. Então, por isso que o título é Trabalho Sério. Um trabalho sério é quando você faz todo o seu trabalho, todas as suas atividades, né? Perfeito. Você está o quê? Você, no final, você vai ter muito o quê? Muito sucesso. É o que diz aqui na nossa última leitura. Se você quer ajudar-nos a construir o progresso de quê? Progresso da nação. Faça um trabalho bem feito e você terá muito sucesso. Então, progresso, sucesso, não é? Nesse último texto aqui. Que legal! Que atividade legal que nós aprendemos hoje. Então, nós iremos deixar atividades para vocês realizarem lá no portal relacionado a este assunto sobre texto em rimas, poemas em rimas, que isso daqui é um poema sobre as profissões, poemas em rimas, e vocês, com a ajuda do responsável de vocês, peçam para o responsável de vocês lerem com vocês, e vocês irão identificar algumas palavrinhas dentro da atividade que eu irei deixar que rimam. O que são palavras que rimam? São aquelas palavras que terminam com a letrinha igual, tá certo, meus amores? Então, irei deixar vídeos também relacionados a este conteúdo. Realize a atividade de vocês e envie para a professora, que eu estarei lá aguardando para que possa dar os parabéns para vocês. E essa atividade do livro do Jardim 2, se encontra na página 91. Realize essa atividade do livro, tá certo? Vamos lá, vamos orar e agradecer ao nosso Papai do Céu por mais este momento de aula que Ele está nos concedendo, que Ele nos concedeu. Vamos lá? Te agradecemos, Senhor, por mais um momento de aula. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco, nos ajudando a entender tudo que a nossa professora nos ensina. Fica com cada um de nós, abençoa todos os teus filhos na face da terra. Abençoa nossa família e dá-nos um restante de dia na tua companhia feliz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá bom? Tchau!